Podem sentar, queridos. Queridos, hoje é um dia bem propício, né? Hoje é o dia internacional do fale com a sua mãe, né? Porque Dia dos Pais é isso, né? Fale com a sua mãe. Quem é o pai que nunca falou isso? Fale com a sua mãe. Então, hoje a gente já comemora o Dia dos Pais. E o culto hoje, irmãos, é um culto cuidado pelo Espírito e apresentação de criança e tudo isso. E hoje eu quero falar então, irmãos, sobre família. É um dia bem propício para se falar sobre família. Amém? Amém, 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 amém. Isso. Acalma o coração, recebe a palavra. Vou esperar cessar as movimentações. Isso. Amém. Então, queridos, hoje é um dia propício para se falar sobre família. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Como é lindo, irmãos, quando nós vemos uma casa onde todas as coisas estão no lugar. Como é lindo de ver uma família, uma casa em que as coisas são organizadas, as coisas têm uma ordem. E deixa eu te falar uma coisa, a ordem faz parte, olha, minha referência estava errada, era Mateus 19? Oh Senhor, eu digitei, é o quê? Ah, era Marcos 10, é verdade, foi mal, irmãos, Pai, perdoa o pastor, irmãos, você feito festa da roça, irmãos, você fez festa da roça. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe. Mas então, Marcos 10, irmãos, me perdoe. E como é lindo, irmãos, você ver algo que está em ordem. Algo que está correto. E deixa eu te falar uma coisa, a ordem faz parte do Senhor. Faz parte da criação. Preste atenção numa coisa. Bagunça, desordem, desorganização, isso não faz parte do Senhor, isso faz parte do inferno, irmãos. Você está entendendo? Isso faz parte do inferno. Se você for ver, o Senhor criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, mas tudo teve uma ordem. E foi tudo ordenado, diz o Senhor. Teve um ordenamento. E família, irmãos, é uma instituição formada, criada pelo próprio Senhor. Nesse texto que nós lemos de Marcos, deixa muito claro, deixará o homem, o próprio Senhor reafirmando o texto, reafirmando as palavras que ele já disse lá no Éden. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Está formada uma família, está constituída uma família. E amados, Deus abençoa as famílias aonde os laços são fortes, onde a organização é forte. E hoje eu quero falar sobre exatamente isso, sobre cada um no seu devido lugar, fazendo uma família fortificada e uma família santa e uma família abençoada. Porque, amados, entenda uma coisa, assim como a igreja, como eu acabei de falar, ninguém faz nada grande sozinho. Igreja não é formado apenas de pastor, irmãos. Não, de maneira nenhuma. O cristianismo é uma prova viva disso. O cristianismo é uma família. E eu sempre digo, o Senhor instituiu 2 instituições, trouxe, criou e formou 2 instituições. Uma família biológica e outra família espiritual. Jesus deixou claro essas 2 instituições e ele deixou muito claro que ninguém vive essas 2 coisas sozinho. No entanto, que ele chama 12 para fazer a família espiritual chamada igreja ser constituída. E na mesma forma em casa. Ninguém faz nada sozinho. Uma casa não é resultado apenas de uma mãe. Uma casa não é resultado apenas de um pai.
Uma casa não é resultado apenas de filhos, mas é todo esse conjunto. É todo esse conjunto. Cada um fazendo a sua função e o seu papel, que nós temos famílias fortificadas, abençoadas, crescidas, um lugar ideal para você manifestar o amor, a fidelidade e a lealdade do Todo-Poderoso. Família é isso, irmãos. Família não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Vai. Mas você vai superar tudo no poder do amor do Senhor. E eu quero hoje falar sobre funções, então, na família. E eu quero começar pelas funções do marido, do homem. E eu queria, irmã, que por favor, você conseguisse converter o seu cotovelo nesse momento. Porque na hora que eu começar a falar, você vai ser tentada a dar um cutucão. E se ele estiver do seu lado esquerdo, se ele estiver do lado esquerdo aí, se ele estiver ao seu lado esquerdo, melhor dizendo, você vai acabar ferindo o braço dele. E se ele estiver do teu lado direito, você vai acabar dando uma lesão hepática nele. E a gente não quer que nenhum homem saia daqui hoje com lesões hepáticas. Então, por favor, você segura o seu cotovelo. A Elaine já deu uma cotovelada ali no Helder já. Se converta. Mas, queridos, primeira coisa que eu quero falar sobre os maridos primeira função de um marido é ser o cabeça da sua casa. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 11:3, quero, entretanto, que saiba ser Cristo o cabeça de todos os homens, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Entenda uma coisa, meu querido, as decisões que são tomadas, escute isso, as decisões que são tomadas na sua casa, elas precisam ser tomadas em intimidade entre você e a sua esposa. Elas precisam ser tomadas em intimidade, vocês dois, mas no público, você precisa deixar de forma muito clara que você é o cara que manda na sua casa. Aí você vai parecer, pastor, mas que visão machista. Irmãos, empresta uma coisa, eu não estou aqui, irmãos, para ser ovacionado por uma ideologia perdida e distante do Senhor. Não é para isso, mas eu estou aqui para te mostrar biblicamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a responsabilidade da casa é do marido. Então eu preciso te dizer, homem, se a sua casa se perder, você é o culpado disso. E segura aí que hoje eu estou tranquilo. A responsabilidade é sua, porque o Senhor confiou em você isso. Presta atenção, irmãos. Não é eu que estou falando. E para mim, eu tenho certeza que os homens vão concordar, seria muito melhor se nós não tivéssemos essa responsabilidade. Mas graças a Deus, porque Jesus escolheu a gente para isso. E se Ele nos escolheu, Ele nos capacitou para literalmente recebermos do Senhor uma visão e colocarmos em prática sobre as nossas casas. Então, marido, primeira coisa, você é o cabeça da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Você precisa guiar a sua família. Não havendo governo, diz a palavra, o povo perece. Não havendo governo, o povo perece. Se a palavra de Deus diz, olha para você ver a importância que o Senhor dá acerca das famílias, que diz, se uma pessoa não sabe cuidar bem da sua própria casa, quanto mais vai cuidar das coisas do Senhor, não tem jeito. Então, homem, você é o sacerdote da sua casa. Antes de você querer sacerdote aqui, na Indizas, você precisa ser sacerdote dentro da sua família. Antes de você querer ser líder nessa casa, você precisa ser líder na sua família. Antes de você querer impulsionar algumas coisas na igreja de Jesus, você precisa impulsionar a sua casa e a sua família para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo papel dos homens, e hoje é aquela ministração bem rápida. Segunda função do homem é amar a sua esposa.
Pastor, presta atenção. Se eu estou casado com ela, é porque eu a amo. Quem disse isso? Quem falou isso, irmãos? O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Entenda uma coisa, amar da boca para fora não é amar. Amar tem que ser em atos e em verdade, como diz a palavra. Não amemos de palavras, mas amemos em prática de vida. Se você fala que você ama a sua mulher, mas você não faz nada pela sua mulher, eu preciso te dizer, meu queridão, você não a ama, você está casado por conveniência. Você está casado por conveniência. Porque, marido ama suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Meu querido, tem homem que não consegue levantar do sofá para pegar um copo de água para a mulher, quanto mais entregar a própria vida por ela. Aí você vai virar para mim e falar assim, não, pastor, mas um copo de água é simples. Mas se eu tiver que morrer por ela, eu morro. Quem falou isso? Você às vezes não está matando os seus desejos e as suas vontades quando ela está te pedindo alguma coisa? Como é que você vai viver uma vida e vai matar a sua própria vida nesse sentido? Você precisa amar a sua mulher. Você precisa amar a sua vida. Você precisa, como diz a palavra, viver uma vida comum com ela. Você precisa viver uma vida comum. Deixa eu pacificar algo aqui nessa noite. Os homens precisam ajudar em casa, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Não, irmãos. Não. Homem não ajuda em casa. Não, homem não ajuda em casa. Entenda uma coisa, ajuda quem não tem responsabilidade. Tem alguém passando na rua, eu vou lá e ajudo aquela pessoa, mas eu não tenho responsabilidade com ela. Homem não ajuda, homem é responsável pela casa junto com a mulher que Deus lhe deu. A gente tem que parar com esse negócio. A gente precisa parar com esse negócio de que homem ajuda em casa, homem não ajuda em casa. Sabe por quê, irmãos? Parece que é um favor. Me dá uma cadeira. Eu estou empolgado aqui. Me dá uma cadeira aqui. O homem está lá, vendo televisão. Aí a mulher chega. Você me dá uma ajuda? Não, irmãos. A gente pede ajuda para quem é estranho. Para quem é de casa, levanta a bunda santa do sofá e vai fazer alguma coisa na sua casa, irmãos. Vai fazer alguma coisa na sua família. O pau está quebrando, está tudo acontecendo e o cara está lá, deitado em berço esplêndido, vendo as Olimpíadas, vendo o jogo do Flamengo. Se o Flamengo ganhar, tá bom. Presta atenção, muitas mulheres não querem que você vá ao supermercado. Elas não querem que você vá, marido, ao supermercado com elas. Elas não querem que você vá ao supermercado com elas, não. Pode deixar, João Vitor. Vai que eu me empolgue daqui a pouco de novo. Muitas mulheres não querem que você vá ao supermercado com elas. Elas querem que você tenha a iniciativa de ir ao supermercado sem que ela precise fazer um ofício, um memorando, uma campanha de oração, implorar, fazer a campanha dos 380 pastores, apóstolos, discípulos, eu não sei o nome que é, e fazer uma série de coisas. Elas querem que simplesmente você entenda a linguagem de amor dela e faça alguma coisa pela sua casa. E você precisa entender isso. Terceira coisa, marido, você precisa ser amante. E aqui eu estou falando literalmente de sexo. Ser amante da sua esposa. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para a sua mulher. E da mesma forma a mulher para o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Por isso você precisa entender que a unidade sexual favorece
e é abençoada e é abençoadora na vida de um casal. Marido, você precisa dar conta do recado. É isso mesmo que você está falando, que você está ouvindo, meu querido. Você precisa dar conta do recado. Uma vez eu fui atender um casal e ele virou para mim e falou: pastor, eu não dou conta. Eu, por quê, meu filho? Porque ela quer, pastor. Se eu chego do trabalho, ela quer. E antes de dormir, ela quer de novo. Eu falei: meu irmão, vai dando glória a Deus, irmãos, e vai executando o chamado do Senhor, queridão. Não me envergonha não, falei para ele. Pastor, mas se deixar ela não pode me ver. Glória a Deus, querido. Aí virei para ele e falei: se tem homem que estão orando por isso que você tem? Tem homem que está chorando e falou: Senhor, apressa que me socorrer. Maridão, se você não dá conta, vai fazer uma academia, vai comer um amendoim, toma um afrodisíaco, faz alguma coisa, queridão, mas honra o ministério que Jesus te deu e cumpra com excelência. Afinal de contas, você é um homem de coragem. Eu só escuto as mulheres falando amém. Você precisa. Se você quiser fazer sexo com a sua esposa somente quando ela, aliás, somente quando você quer, isso não é santo. Isso não é santo. Queridos, a virilidade é a marca do homem de Deus. O homem nos chamou, o Senhor nos fez como homens viris, homens fortes. Se você acha que, pastor, mas não sei, está estranho, vai procurar um médico, vai ver alguma coisa. Está faltando testosterona no corpo, toma. Mas em nome de Jesus, o Senhor chamou você e a sua mulher para viverem uma vida abundante. Acabei de ler o texto. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. E aqui o Senhor está falando de sexo, queridos. É de sexo mesmo. 1 Coríntios 7 fala sobre sexo, na relação do casal. Então, meu queridão, você precisa suprir isso na vida da sua esposa. Você precisa fazer isso. Quarta coisa. E se você, homem de coragem, não sair desse culto hoje, não chegar na hora para a tua mulher em casa e falar assim: mulher, vamos botar a mensagem em prática hoje, que o Senhor trate contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é hoje. Porque Deus te chamou para isso. Você percebe, irmãos, a diferença de uma mulher que é bem cuidada pelo marido e de uma mulher que não é bem cuidada pelo marido? E eu costumo sempre dizer que o melhor sexo, escute isso, homens, e eu falei isso para casais uma vez e vou falar aqui de forma aberta, até porque nossas crianças estão lá embaixo. Mas o melhor sexo não começa quando a sua esposa abre as pernas para você. O melhor sexo começa pela manhã, quando você acorda e dá bom dia para ela. Porque não adianta você dar bom dia, não querer falar com ela durante todo o dia, e no final do dia, você querer encostar nela. Isso não vai acontecer. Então, em nome de Jesus, faça com excelência o que o Senhor te chamou para fazer. Quarta função de um marido precisa ter: ele precisa ser provedor da sua casa. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres com seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um só corpo. Aí uns homens vão dizer assim: pastor, eu trabalho constantemente para isso. Preste atenção numa coisa: Jesus não te chamou para ser o pagador de contas, Jesus te chamou para ser o provedor da sua casa. Há uma diferença entre ser o pagador de contas e ser o provedor da casa. O pagador de contas trabalha todos os dias para simplesmente colocar a comida em casa e pagar as contas. Mas não é sobre isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser pastor da sua casa. Eu sou pastor da Indizas. Eu pastoreio todas as famílias, ok. Mas na sua casa, você pastoreia a sua casa.
Você é o provedor da sua família. Você precisa promover a sua família não só com comida, não só com finanças, com roupas, mas também com alimento espiritual, com a graça do Senhor. Os teus filhos precisam saber que eles podem recorrer a você, para eles falarem: pai, ora por mim, porque eu estou precisando disso. Os teus filhos precisam ver que você é um depósito de excelência da graça do Senhor, e que você tem a graça de Deus para promover e derramar sobre a vida deles. Você precisa entender isso. Tenta uma coisa, irmãos, eu não vou nem me empolgar para correr com a mensagem, porque se eu não terminar hoje, eu termino semana que vem. Mas o que eu tiver que falar, eu vou falar em nome de Jesus. Entenda uma coisa, homem, e eu sei que isso vai doer lá no fundo da sua alma, se você estiver enquadrado nisso. Mas nós cristãos, nós pregamos muito sobre hoje uma questão em que a masculinidade está sendo deturpada. Homens afeminados, homens completamente distantes daquilo e da virilidade que o Senhor chamou. Homens se relacionando com outro homem, com outros homens. E queridos, diante de Deus isso é pecado e ponto final. Deus criou homem e mulher, e nada mais do que isso. O homem foi feito para casar com a mulher, e a mulher para casar com o homem, e ponto final. E ponto final. Mas nós temos muita dificuldade, nós falamos muito, porque isso é contra a família, quando a gente vê um homem com outro homem, e eu não estou aqui pregando a favor disso. Mas eu estou querendo falar para você a seguinte coisa: pior do que ser um homem afeminado por aí, que está casando com outro homem e não está constituindo família, pior do que isso é a sua omissão como sacerdote da sua casa, porque a omissão tem destruído futuros de filhos que têm futuros lindos para ser realizados, mas a sua omissão tem feito com que esses meninos, esses homens em potencial, sejam perdidos por aí, porque você está sendo omisso na sua casa. A omissão dos homens é uma das piores deteriorizações da masculinidade. Homens afeminados por aí, isso faz parte de uma natureza de um mundo caído. Mas eu confesso para vocês, irmãos, o que me deixa mais preocupado não é homens afeminados pelo mundo vivendo toda a sua sorte de pecados. O que me deixa espantado é ver homens que não são provedores da sua casa num sentido espiritual, e são omissos e estão de braços cruzados, vendo a sua casa indo para o inferno e não fazendo absolutamente nada. Eu falava isso no PG que eu fui essa semana. O afeminado que está vivendo no mundo, está vivendo a sua vida lá no mundo, e não está gerando famílias por aí destruindo. Mas o homem que se diz espiritual, mas que é um omisso, está formando buracos no coração de peitos daí dos filhos, e deixando um vazio muito grande. Isso é muito triste. E eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso. Então você, homem, você precisa parar de ser omisso e passar a prover a sua casa com o que Deus colocou na sua mão para você prover em nome de Jesus. Amém? Quinta e última coisa dos homens, porque eu preciso entrar hoje nas irmãs, em nome de Jesus, para que elas fiquem mesmo aí, para que os homens falem: só comigo, pastor? Vai bater só em nós? Não vou acabar ainda não, pode esperar. Não, pode esperar. Vou ainda não. Você acha que as mulheres vão receber livramento hoje? Ainda não. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Falando em Francisco, coitado, ele está lá embaixo na apresentação, na transmissão, mas já está apanhando também do mesmo jeito. Então pau que bate em Francisco também bate em Chico. Última função que eu quero falar sobre os homens. O homem precisa ser o protetor da sua casa. E essa função é junto com a de provedor e protetor. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar
e guardar. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça. Agindo assim, a oração de vocês não serão interrompidas. Sua esposa, escuta uma coisa, a sua esposa deve ser estimada como algo de grande valor, em que você precisa proteger a sua mulher. Você precisa proteger sua casa, você precisa proteger os seus filhos. Você precisa estar atento ao que está à volta. E presta atenção numa coisa, homem tem muito daquela coisa do tipo assim, não, bora lá, a gente resolve isso no soco e no tapa. Tem brigas, queridos, que você não ganha no soco e no tapa. Tem brigas que você ganha com os joelhos em terra, clamando pelo Todo-Poderoso. E qual é seu papel? Sua mulher está sendo atacada espiritualmente, seus filhos estão sendo atacados espiritualmente. Você precisa proteger a sua casa. Você precisa proteger a sua casa. Se você não olhar para sua esposa e querer honrar a vida dela, você jamais vai proteger ela. Você jamais vai proteger. Mas se você honra aquilo que Deus colocou na sua mão, você luta para proteger aquilo que Deus colocou na sua mão. E, queridos, tem duas coisas hoje que eu sempre falo, que eu batalho constantemente, que muitos daqui já me ouviram falando isso. São duas coisas que o Senhor me deu e que eu construí ao longo desses anos com Cristo. Uma é o meu ministério e outro é a minha família. E sobre isso, faça o que tiver que ser feito, mas proteja a sua casa, porque você precisa ser um homem de coragem. Amém, queridos? Para a alegria de vocês, homens, vamos falar das mulheres agora. Querida, primeira coisa, o Senhor te chamou para ser ajudadora. A palavra de Deus diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o alicie e o corresponda. Amados, entenda uma coisa, a pior coisa que pode existir num casamento é um jugo desigual. Um jugo desigual carrega peso para o outro lado. E antigamente, irmãos, a gente ouvia muito falar de mulheres que queriam servir a Deus e os homens não queriam fazer absolutamente nada. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho visto esse quadro mudando. Isso era muito na minha época de criança, às vezes eu via lá as irmãs clamando ao Senhor, Senhor, converte meu marido, converte meu marido. Mas com o passar dos anos, irmãos, eu tenho visto que isso tem mudado. Eu tenho visto hoje homens que querem servir ao Senhor, que querem entregar a sua vida para Jesus, querem fazer por completo, mas as suas esposas, as lindas, não têm auxiliado eles. E eu vou te falar uma coisa, minha querida, se você vira e fala assim, pastor, eu não ajudo, ele pode fazer o que ele quiser para Jesus, para o reino na vida dele, mas eu também não atrapalho. Eu preciso te dizer, minha linda irmã, se você não está ajudando o seu marido, você está atrapalhando a vida dele e o ministério dele. E da mesma forma que eu falei lá atrás, que se a casa se perder, a culpa é do marido. Se o ministério do teu marido não for para frente, você precisa entender que Deus vai cobrar de você essa responsabilidade. Porque Ele te colocou como ajudadora. Aquela que está do lado. Aquela que ajuda. Não fica brava comigo não, porque agora eu não ouvi nenhuma irmã falando amém mais. Não ouvi mais nenhuma irmã falando amém. Ficou um silêncio geral agora na igreja. Se o ministério do seu marido, se o ministério dos seus filhos não for para frente, minha querida irmã, você precisa entender que você tem uma grande parcela nisso, porque o Senhor te formou como alguém que auxilie e esteja do lado, como uma ajudadora. E aí nessa mesma pegada, você precisa entender que o Senhor te chamou para você ser submissa. Aí, meu irmão, as feministas arrepiam tudo.
Arrepia tudo que tem para arrepiar. Mas preste atenção numa coisa. A submissão que nós estamos falando aqui não é uma submissão tirana, não é sobre isso, queridos. Mas assim como a igreja é a Cristo, é a mesma forma, e a palavra de Deus diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Irmã, entenda uma coisa: o Senhor chamou a sua casa e deu à sua casa uma missão. A sua casa e o seu casamento têm uma missão. E ser submissa é estar vivendo esta mesma missão. Isso é submissão. Estar debaixo de uma mesma missão. Deus não chamou o seu marido para ser uma coisa e para você ser outra. E eu vou te falar uma coisa: Deus não deu a você a responsabilidade de governar a sua casa. Pastor, mas se eu não fizer nada, o banana do meu marido também nada faz. Um erro não pode dar razão a outro erro. Nós temos uma geração de homens bananas, porque nós temos uma geração de mulheres que são extremamente generais e querem mandar na sua casa a todo custo, a ponto de aniquilar a autoridade dos seus maridos. Se você aniquila a autoridade do seu marido, na sua casa, na sua família, você não está dando ao Espírito Santo lugar, mas você está falando, como diz 1 Tessalonicenses, você está dando lugar ao diabo. Você e ela e você, vocês dois juntos, precisam viver a mesma missão. Estejam alinhados com a mesma missão. Porque se você não fizer isso, querida, você vai derrubar a sua casa. E a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Terceira coisa que você, mulher, precisa ser, e eu não vou nem explicar, só vou ler o texto. Se você não for nenhuma dessas coisas que está nesse texto, você precisa buscar no Senhor a graça para isso, que é ser uma boa administradora da sua casa. Provérbios 31:10. Esse é o seu padrão que você precisa ter. Preste atenção numa coisa, esse aqui foi o padrão. Aí vai ter uma mulher que vai falar assim: pastor, mas qual é o padrão dos homens? O padrão dos homens é ser Cristo. Lembra? Ser o exemplo. Ser Cristo. Da mesma forma que Cristo é para a igreja, o homem tem que ser para você. Esse é o padrão dos homens. O homem tem que seguir o padrão de Cristo. Se Cristo faz, o homem tem que fazer e ponto final. Não tem isso aí. Padrão das mulheres. Você precisa ser uma esposa exemplar. Feliz é quem encontra essa mulher. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança em você. E nunca falta coisa alguma na sua casa. Ela faz bem o tempo todo e nunca mal. E todos os dias da sua vida é dessa forma. Ela escolhe a lã e o linho com prazer e trabalha com as mãos. Ela faz alguma coisa, não fica esperando acontecer. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ela ajuda o marido em ser provedor da sua casa. Antes de clarear o dia, ela já se levanta, e aqui não está falando que é meio-dia, mas é antes de clarear o dia. Então isso significa, minha querida, que você, para dormir até meio-dia, você está contra o que o Senhor está falando. Então antes de clarear o dia, ela se levanta. Ela prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e a compra. Ela é boa administradora. Com o que ganha, planta uma vinha. A minha avó, que eu peguei como vó para mim, mas na verdade é a avó da Késia, ela dizia uma coisa: o marido pode trabalhar todo o tempo. E se uma mulher não tiver inteligência, tudo aquilo que o marido botar por uma porta, a mulher vai jogar fora por uma janela. E com uma pequena colher, ela ainda vai vencer o homem. Então, cuidado. Antes de clarear o dia, então ela compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Eu vou ler de novo, tá, querido? Entrega-se com vontade ao seu trabalho.
Oh, Jesus. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Vocês estão entendendo o que é o eufemismo aqui? E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Vocês entenderam, né, o eufemismo? Amém, obrigado. E nas mãos segura o fuso e com os dedos espera a roca. Quer dizer, faz trabalhos manuais. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve, não tem medo da neve pelos seus familiares. Sabe por quê? Porque todos eles estão vestidos e agasalhados, são protegidos. Faz coberta para a sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido, escuta, seu marido é respeitado na porta da cidade. E onde ele toma assento entre as autoridades da sua terra. Quer dizer, o seu marido não é defamado em rodinhas de amiga falando mal do seu marido. Mas seu marido é elogiado. Esse marido dela pode ter defeito, queridos. Mas ela está falando dos defeitos dele, é para Jeová e não para as amiguinhas dela de dia a dia. Ela faz vestes de linhos e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. E ela fala com sabedoria e ensina. Esse é o seu padrão de vida. Esse é o seu padrão, mulher, que você precisa ter na sua vida. Quarto ponto. E eu vou parar por aqui porque não vai dar mais. Mas vou terminar nesse ponto com as irmãs aqui falando. E semana que vem eu vou continuar a ministração porque tem mais coisas para falar. E quarto ponto. Você precisa, querida, amar o seu marido sexualmente falando. Achou que só ia bater do lado de lá, né? Ah, linda. Vou de novo botar o texto para você. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante um certo período de tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por causa da vossa incontinência. Negar sexo para o seu marido, negar sexo na sua relação com seu esposo, é a parte mais obscura por onde Satanás vai tentar atacar teu casamento. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Escuta uma coisa, minha linda, minha abençoada. Não adianta você fazer dieta, não adianta você cuidar do seu corpo, não adianta você querer estar bonitinha, não adianta você estar com shape, aleluia, ainda faz coisa assim, fica tudo bonitona. Não adianta você fazer nenhuma dessas coisas se o seu marido não pode ver todo esse potencial e usar dele conforme o Senhor diz. Não adianta. Você está fazendo para quem então? Só para você? Se você está fazendo só para você, isso se chama egoísmo. E o egoísmo não faz parte daquilo que o Senhor te chamou. Porque a Bíblia diz que vocês são uma só carne. A Bíblia diz que o seu corpo pertence ao corpo do seu marido. E o do seu marido a você. Negar o corpo um ao outro é ferir um princípio basilar de um casamento instituído pelo Senhor Jesus. Não adianta. Pastor, mas eu estou cansada. Você não pode estar cansada um mês inteiro, irmã. Se você está cansado um mês inteiro, você está doente, você precisa de ajuda. Procure um profissional de saúde, alguém que vai te ajudar. Se você tem algum problema,
físico, busque cura. Mas não é possível, queridana, não é possível, minha linda, que fique 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Pastor, pelo amor de Deus, misericórdia. Irmãos, já ouvi casos, irmãos. Eu prego aqui só que às vezes eu estou escutando. O que eu estou vendo. Foi Deus que chamou, minha querida. Preste atenção numa coisa. Pastor, eu tenho problemas com isso. Busque ajuda. Isso não é novidade para ninguém, o que eu vou falar aqui. A pastora Késia foi abusada sexualmente dos 6 aos 9 anos de idade. Nós casamos, eu tinha 21 anos de idade, ela 19. Nós não sabíamos nada de vida. E nós tínhamos muitas dificuldades nessa parte no início do casamento. E um dia eu comecei a orar, falei, Senhor, tem alguma coisa de errado? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que precisa mudar, Senhor? E um dia, antes de casarmos, ela procurou um pastor para se aconselhar, e o pastor falou, você não vai falar isso para o seu marido nunca. Você vai guardar isso para si. Irmãos, que conselho é esse que se dá, irmãos? Porque presta atenção numa coisa, se ela me conta algo disso e eu repudio ela, na verdade isso é um livramento para ela, porque se um homem não consegue compreender isso e não consegue ter cura na sua mão para ministrar sobre a sua mulher, meu querido, tem algum problema nesse homem. Porque nas nossas mãos precisam ter cura, nós somos o provedor da nossa casa. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa de errado? E eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. E Deus foi e falou com ela para vir falar comigo. E ela orou, jejuou, pediu graça, porque ela estava com medo do que seria o resultado disso. Irmãos, e um dia o Senhor falou, ela veio falar comigo. E ela conversou comigo. E eu não me esqueço daquele dia. E o Senhor me deu graça. E o Senhor virou para mim e falou assim, você, na hora que ela falava, me contava as coisas com os olhos em lágrimas. O Senhor falou para mim, eu já dei a você o óleo e a unção nas suas mãos para você ministrar cura sobre o coração dela. E irmãos, eu sou homem, eu não confesso para vocês que na hora porque eu conheço quem fez a ofensa a ela, o abuso. E eu falei na hora, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamou e não vou dar vazão à minha ira. E eu virei para ela e falei, minha filha, você não tem culpa de nada. Eu quero orar por você e eu quero liberar cura sobre você nessa noite. E eu abençoo a vida dela. Irmãos, o nosso casamento é um casamento antes e um casamento pós isso, para a honra e glória do nome de Jesus. Maridos, você tem cura sobre as suas mãos. Pastor, mas o senhor é pastor. Não, irmãos. Eu não estava ali como pastor, eu estava ali como marido, como sacerdote da minha casa, como você é marido e sacerdote sobre a sua casa. Se você e a sua mulher não estão entendendo, se entendendo sexualmente, veja qual é o problema. Se for um problema físico, resolva. Se for um problema de higiene, resolva. Se for um problema de gosto, resolva. Se for um problema espiritual, seja você um sacerdote do Senhor e ministre cura sobre a vida dela. Mas não é possível, irmãos. Não é possível. Não é possível. Você precisa ser usado pelo Espírito Santo para ministrar cura sobre a vida da sua esposa. E você, mulher, precisa permitir que o Espírito Santo use o seu marido para curar você. Abra seu coração, ora ao Senhor. Apesar da gente falar em tom de brincadeira, mas não deixe Satanás encontrar brecha nessa área na tua casa.
Tampe as brechas. Feche toda e qualquer abertura. O texto bíblico diz: não recusem-se, exceto por consentimento mútuo durante um breve momentinho, para se dedicarem à oração. E depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por causa da vossa incontinência. O sexo é prazeroso diante do casal. Alguém já me perguntou: pastor, tem algum problema fazer sexo antes da ceia? E eu já respondo: querido, se não for chegar atrasado no culto, não tem problema nenhum. Só não pode chegar atrasado no culto. O resto, meu irmão. Porque, irmãos, isso é santo para os santos, irmãos. Isso é puro para os puros. Quando você está tendo relação com a sua mulher, você está ministrando sobre ela, ela ministrando sobre você. É o único momento em que ambos têm prazer juntos ao mesmo tempo, em que o Senhor permitiu fazer isso. Então não negligencie essa parte. Cada um faz a sua parte. E todos nós somos abençoados em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Semana que vem eu continuo.